Deixa eu ver se sai alguma coisa. Ah, saiu. Desejo a você uma boa noite. Isso aqui é pandemia. A roupa sente uma saudade da gente depois do tempo. Eu queria agradecer muito a Deus pela oportunidade que Ele me deu esse final de semana de conhecer um pedaço importante. E eu vou dizer para você onde está a importância. Quando eu olho para o livro de Apocalipse, há uma descrição da Cidade Santa. Ela está meio assim, domesticada na minha mente, como na sua também. Quando você fecha o olho e pensa na Cidade Santa, o que vem na sua cabeça? Um flanelógrafo, né? Eu falo flanelógrafo, eu identifico todos os velhos daqui. Sabe o que é flanelógrafo? Então você é velho. Flanelógrafo, para você que é pós-diluviano, é uma peça de comunicação pré-histórica, onde você cola uma flanela na outra e tem umas figurinhas ali. E aí isso deu uma certa danificada numa geração inteira, porque quando a gente pensa na Cidade Santa Eternal, a gente pensa numa espécie de Beto Carreiro World amarelo. Aí tem uns negócios cheios de ponta, tem um mundaréu de bicho, e a gente, na nossa imaginação, a coisa que mais tem no céu é bicho. E aí tem um monte de coisa, tem um arco-íris lá, não é assim? Só que quando você olha para lá, tem um muro, 12 portas, umas pérolas do tamanho do mundo, com aquelas portas lá, e a gente não consegue imaginar. Já imaginou uma porta de pérola? É uma porta giratória, sei lá como é que é esse negócio. Não tem sol, não anoitece, não fala de casa, tem nenhuma descrição como que são as casas, mas fala de trono. Rio de cristal, rua de ouro, e a gente olha para a rua de ouro e acha que o ouro não vai ser um metal valioso lá, porque a rua é de ouro, então você vai pisar em cima dele. Mas tem uma coisa sobre isso. Eu nunca encarei Jesus assim. A gente se imagina como ele é, né? E nisso o flanelógrafo também deu uma estragada, porque gerou Jesus no nosso imaginário é viking, louro, cabeludo, não é? Nunca vi, eu não sei. Eu fico imaginando como que é o rosto de Jesus, o olhar dele, o olho, a roupa, eu não sei. A cidade eu também não, eu tenho uma ideia, mas a minha ideia é humana. De todas as coisas da Cidade Santa, a única coisa, de tudo que Deus descreve que vai ter lá, a única coisa que eu sei como será, e que eu já estive perto, é você. Porque de todas as coisas que estão descritas na Cidade Santa, a única que eu já vi, foi você. Nada eu vi. É um negócio esquisito, a cidade está lá, os habitantes estão aqui, e se você for pensar, o trono você não viu, o arco-íris você não viu, o muro não viu, a rua não viu, o mar de cristal não viu, mas essa pessoa que está do seu lado vai estar lá e você já viu. Então quando fala assim, como vai ser o céu? O que tem mais perto de céu é o que está aqui. É o que mais perto que eu sei. Está certo, o pecado deu uma severa estragada, mas é o mais próximo que a gente conseguiu chegar. Então eu falo, o que vai ter no céu? Que eu sei que eu já vi você transformado. Isso não é uma brincadeira. Deus quis que fosse assim. Eu consigo descrever alguma coisa que eu vou reconhecer lá. Eu vou me surpreender com algumas coisas, mas com outras não. Vou falar, pastor Fabiano, isso aqui não é uma descrição surpreendente, porque eu convivi, eu sei como é que é. Isso é demais, os habitantes já estão aqui. Minha mãe contava uma história de um homem que dirigia em alta velocidade e não quis parar no semáforo. Ele viu o semáforo ficando de amarelo, amarelo, vermelho e passou. Assim que ele passou, ele escutou um som inconfundível. Olhou no retrovisor, uma luz vermelha e uma amarela girava assim perto dele, e uma voz de comando falou, encosta lá. Ele encostou. O policial bateu no vidro, habilitação e documento, por favor. Ele entregou e o policial fez uma pergunta. O senhor passou no sinal vermelho, o senhor viu? Vi. O senhor viu o sinal vermelho? Vi.
Vi, sim, senhor. O senhor passou no sinal vermelho e viu o sinal vermelho? Sim, senhor, seu guarda. Eu vi e passei. Se o senhor viu o sinal, por que o senhor passou? É porque o sinal eu vi. Eu não vi você. Eu estou viciado nesse negócio aí. Eu vou ter que fazer um processo de desintoxicação segunda-feira, de tanta benzocaína. Amém. Porque esse fenômeno acontece mesmo que pareça um negócio, parece uma piadinha, mas não é. Parece uma piada, mas não é. A gente está andando e em alta velocidade. Em vez de olhar para o velocímetro, eu olho para o radar. Porque o que vai determinar a minha velocidade não é o quanto o carro está andando, é o quanto o radar está perto. E quem não for brasileiro que joga a primeira pedra. Porque no decorrer da vida, para isso e para qualquer outra coisa, há algo que vai ser mais o foco da minha atenção do que outros. Para isso existe Bíblia. E eu gosto de uma frase que diz que a Bíblia existe para responder as perguntas que eu perdi a capacidade de fazer. Olhe para isso aqui. Está com a Bíblia aí? Evangelho de Mateus, capítulo 23. Evangelho de Mateus, nossa, que melhorada, capítulo 23, verso 37, você achou? Diga amém. Imagine a cena, ela não é uma cena livre, é uma cena tensa, tensa. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedreja os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos como a galinha junto aos seus pintinhos debaixo das asas, e vós não quisestes. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me verei mais, até que venhas a dizer, que está escrito na sua Bíblia. Alguns momentos da história geram feridas mais em umas pessoas do que em outras. Eu fui o ano passado visitar o local, fui esse ano visitar o local onde estava o World Trade Center. Não sou americano, não sou americanófilo, não tenho tanta paixão assim, mas eu chorei, porque enterraram quase 3.000 pessoas naquele lugar, mas o nova-iorquino não consegue falar no assunto com tranquilidade. É uma pancada na jugular dele. Se a gente voltar algum tempo na história, quando os muros de Constantinopla viram os muçulmanos, os turcos otomanos chegando, a cristandade inteira chorou, porque era a última barreira. E aquela cidade hoje na Turquia era de um significado tão grande, porque aquela pessoa que estava lá viu todo o norte da África sendo tomado, viu Portugal, viu Espanha e viu uma onda contracultural chegando. A última barreira, o último muro era aquela cidade, e a cidade despenca. Eles choraram muito, mas nada se compara ainda na cabeça dos discípulos e para um discípulo o que significa Jerusalém. Porque Jerusalém é a razão para ele da existência do planeta inteiro. O lugar mais importante do planeta para ele é Jerusalém. Se não há Jerusalém, não há nenhuma razão de existir nenhuma outra coisa. Pensa, é uma saga enorme de muitos séculos para que Jerusalém fosse Jerusalém. Quando Jesus falou essa frase, a reconstrução nem havia terminado, ainda havia o choro, a ferida que Nabucodonosor causou, ainda estava lá. Você está me entendendo? Vocês estão me entendendo? Jerusalém é o local, é a casa do Senhor, é de onde Deus fala. Jesus olha para Jerusalém e fala assim: isso aqui vai ficar deserto. Pensa no impacto.
E quem estava ouvindo falou: ele deve estar falando de forma simbólica. Não é possível. Não é possível o que ele está falando. E na cabeça de outros eles pensaram assim: se Jerusalém não estará aqui, o que estará é a nova Jerusalém. Se essa Jerusalém não estará, é a nova que estará. Leia o texto. Capítulo 24, verso 1. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos. Olha o que está escrito na sua Bíblia: para lhes mostrar as construções do templo. Você leu o que está escrito? Jesus estava saindo, aproximaram-se dele os discípulos para lhes mostrar as construções do templo. É como se eu tivesse acabado de chegar aqui em Fortaleza, pegasse você e levasse você para te mostrar o Beach Park. Você vai falar: você está louco? Você acabou de chegar lá. Ou se você fosse para Jacareí e fosse me apresentar o estúdio da Novo Tempo. Eu falo: não, eu que te mostro. Ia chegando os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Pegaram Jesus e levaram Jesus para mostrar o templo. Jesus olhou para eles e falou: está vendo tudo isso? Por que eles foram mostrar as construções do templo? Eles chegaram para Jesus mostrar o templo e falaram: Jesus, lembra aquele negócio que você falou 15 minutos atrás? Olha bem, olha para isso aqui. É isso mesmo? Ele falou: é isso aí. Não vede tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. E eles falaram: ele estava falando sério, vai cair tudo, é o fim do mundo. Capítulo 24, verso 3. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram os discípulos, já veio eles de novo. Chamaram ele no canto em particular e falou: dize-nos então, quando sucederão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos? Então fala, quando é que vai acontecer isso? O templo de Jerusalém foi destruído no ano 70. Nós estamos em 2022. Mas a pergunta deles não era sobre os eventos do ano 70. A pergunta deles é sobre a consumação dos séculos. Dize-nos quando acontecerão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos. O que está na cabeça de quem perguntou: o maior sinal da volta de Jesus é a destruição do templo. Por quê? Porque eles olharam para o templo e falou: deve estar falando sério. Jesus pegou e falou: Jesus, é o templo mesmo? Jesus falou: não vai ficar nada aqui. Então quando que é? O que está na mente dele de sinal da tua vinda e consumação dos séculos? A destruição do templo. Mas eles não estão imaginando que o templo vai explodir. Eles estão associando com uma porção de coisa. Vai vir alguém, vai ter um terremoto, vai ter uma desgraça, vai acabar com o templo. Capítulo 24. Verso 4, e ele lhe respondeu: vede que ninguém vos engane. Como assim? Eu trabalhei 2 anos no NASP Campo São Paulo, Capão Redondo, Zona Sul de São Paulo. Tem muita fama aquele lugar. E acontecia algumas coisas comigo, às vezes, assim que eu cheguei. Eu falava assim: eu queria ir para Macedônia. Como que eu faço para ir para Macedônia? E alguém olhava para mim e falou assim: você vai fazer o que no Macedônia? Eu perguntei: como eu faço para ir? E ele falava: o que você vai fazer lá? Eu falava assim: eu queria descer no M-Boi. Como que eu faço para ir no M-Boi? Ele falou: não vai por aqui e desliga seu Waze, vá por lá. Eu perguntei: como eu faço? E ele falou: não vá para cá. Você que nasceu nesse planeta sabe o que isso quer dizer. Ele está respondendo o que eu não perguntei, mas ele está com medo do que eu não perguntei. Ele falou: como que eu faço para ir até o centro? Eu falei: você vai para o centro? Não vá para cá. Estava lá no centro de Salvador, e alguém falou assim: eu vou lá no centro de Salvador. Ele falou: não deixe ninguém pintar seu rosto. Eu não perguntei isso aí.
Mas alguém falou: vede que ninguém vos engane. Jesus olhou para a pergunta e falou: a pergunta é problemática. A Bíblia existe para responder perguntas que nós perdemos a capacidade de fazer. Deus leu na pergunta o que eles não estavam dizendo. Que sinal haverá da tua vinda? Jesus falou assim: essa pergunta é a pergunta clássica de quem está pronto para ser enganado. Ninguém vos engane. O engano estava no gene da pergunta. Por quê? O porquê é dolorido. Porque na cabeça daquelas pessoas, a volta de Jesus está diretamente associada a uma catástrofe. Eles estavam pensando: vai ter uma catástrofe, vai ter um negócio horrível, e Jesus vai voltar. E Jesus olhou para eles e falou assim: você vai ser enganado. Olha para mim, esse risco não é de 2000 anos atrás. Porque nós temos uma síndrome da segunda tábua. Nós preferimos a segunda tábua. E nós todos temos um ranking de pecados dos quais prestamos mais atenção. E isso é real. Quando olhamos para um mundo que não adora a Deus, que afunda na idolatria, nós não falamos: Jesus está voltando. Mas quando eu estou tossindo, quando eu perco o ar, Jesus está voltando. Quando ninguém está se importando, a avareza, o orgulho, a presunção dominam a política das nações, nós não levantamos a voz para dizer: ao fim do mundo Jesus está voltando. Mas quando o terremoto soterra pessoas como eu falo: Jesus está voltando. Quando nós vamos para a igreja e perguntamos numa classe de escola sabatina quantos estudaram 7, eu não identifico que o amor esfriará. Mas quando eu vou para um enterro de alguém que eu amo, eu quero que Jesus volte, e canto um hino que fala da volta de Jesus, lindo o país, e clamamos pela volta de Jesus quando o mundo me afeta. E não tem como eu evitar isso, porque é parte de ser humano sentir medo da morte, do fim, quando a morte me toca e eu clamo pela volta de Jesus, quando a minha vida se torna insuportável. Eu estou falando de alguma coisa diferente do planeta que você vive, sim ou não? É assim: a nossa luz de alerta para o fim do mundo só é acionada quando o fim do mundo está batendo perto daquilo que eu me relaciono. Quando eu olho para a televisão e vejo uma criança sendo assassinada por um pai, eu digo: ou Jesus volta, ou nós, quando ele chegar aqui, a gente já se matou, ele não vai achar ninguém vivo. Quando nós olhamos a catástrofe ecológica, porque quando a ecologia não dá certo, fica calor para todo mundo. E Jesus falou: preciso contar uma coisa para você. Será como nos dias de Noé. Como assim, Jesus? Nos dias de Noé, o que eles estavam fazendo? Comiam. Isso é uma descrição de pecados? Sim ou não? Comer, beber, casar são pecados? Claro que não. Claro que não. O que ele está falando? Será como nos dias de Noé, onde os homens comiam, bebiam, casavam-se, davam-se casamento. Chegou o dilúvio e capotou todo mundo. Por quê? Porque os sinais estavam diante deles, mas a percepção aos sinais estava completamente focada em outra direção. Eles olhavam, a arca ficou pronta, os animais saíram dos seus lugares de par em par, enfileirados, entraram na arca, o céu ficou diferente, as nuvens ficaram cinza, e eles estavam fazendo o que sempre fizeram. Portanto, uma característica dos dias de Noé é que as pessoas não tinham percepção, a singularidade do tempo em que elas estavam vivendo. E Jesus falou: vai ser assim. Não adianta eu te mostrar uma lista de sinais se você criar os seus sinais próprios. Não adianta eu te falar se você não tiver a capacidade de observar os sinais. Se você é cego, não peça para mim uma casa de frente para o mar, você não vai curtir. Que sinal haverá da tua vinda? O sinal da minha vinda, e o maior deles é que as pessoas não vão perceber os sinais. Por quê? Porque elas vão estar focadas naquilo que as afeta. Olha o texto. Olha o texto. Capítulo 24.
Verso 5. Porque virão muitos em meu nome dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E agora Jesus começa a descrever qual é o contexto em que esses que vêm dizendo são o Cristo conseguem enganar. Certamente ouvireis falar de quê? E que mais? É um sinal? Sim ou não? Continua lendo o texto. Vede, não vos assusteis, porque se necessário assim acontecer. Como termina o texto? É o fim ou não é o fim? Não é o fim. Mas por que ele falou isso? Toda vez que uma bomba explodir, você vai suspirar e dizer, Jesus está voltando. Só que bomba explode toda hora. Faz 2000 anos que ele falou isso. Não precisa pensar nos 2000, pensa no tempo da sua vida. Qual ano da sua vida não houve guerra? Pensa em um ano da sua vida que não tinha guerra. A geração dos nossos pais viu 2 guerras mundiais e Jesus não voltou. A guerra foi global. O mundo inteiro entrou em guerra. E nós já estamos indo para quase 100 anos do que a Segunda Guerra acabou. Você vai ouvir, Deus falou assim, é certeza, você vai ouvir falar de guerra, você vai ouvir, ele está falando para alguém que está vivendo no ápice do Império Romano, o papo do dia a dia, naquele ano é só guerra, eles estão convivendo com soldados perto deles, e falou, você vai ouvir falar de guerra, é óbvio que vai falar de guerra, mas isso não é o que eu faço, isso é o que o Satanás faz. Não sou eu que estou fazendo isso, é o imperador que está fazendo. Não confunda eu com Trump. Você vai ouvir falar de guerra, mas isso é coisa do Putin, não é eu. E ele continua e fala, leia. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino. Haverá o quê? E o que mais? A terra vai tremer e vocês vão ficar com fome. É o fim? O que está escrito na sua Bíblia? Isso é o princípio das dores. Ué, eu pergunto para você qual é o sinal, e ele vai fazendo um monte de lista do que não é. Só que a gente lê com muita pressa, né? A gente fica falando que é. Ele falou, não é, vocês vão ficar queimando a largada. Toda vez que você falar assim, tremeu a terra, o tsunami da Ásia de 2004 mexeu com o eixo da terra. O planeta se moveu em 1 grau. O eixo da Terra virou na tsunami. O planeta nunca mais foi o mesmo de 2004 para cá. Quem nasceu em 2004 está namorando e ele não voltou. Então sereis atribulados e vos matarão. Pergunta para você, qual ano deste tempo para cá houve um momento global de paz no cristianismo? Nunca houve. Sereis atribulados e vos matarão. Agora está imaginando a cara de Pedro? Porque Pedro está ouvindo lá, Tiago está ouvindo. Ele fala assim, vão me matar? Vão, antes, na volta. Ele está olhando para uma pessoa que fez a pergunta e falou, vos matarão. Então, vão matar, então eu não vou ver. Ele fala, então, a estrada é longa. E nesse tempo, diz o verso 10, muitos hão de se escandalizar, trair, odiar uns aos outros, levantar-se-ão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E se por multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Uma pausa, e aqui eu preciso dizer algo importante, o mais importante que eu disse até agora. Primeira coisa, por obviedade, e lendo toda a Bíblia, você pode seguramente concluir uma coisa: o planeta, por seus sistemas suicidas inviáveis, ele chega a um ponto que tudo começa a perder a validade, e nem precisa crer na Bíblia para perceber isso. Nosso sistema está caminhando para o enforcamento. A maneira como o homem gere a si mesmo e gere o planeta leva a um ponto de insustentabilidade crônica, e você já percebeu isso.
Você entra no supermercado e deixa lá a sacolinha que não quer poluir o planeta, mas tudo que você comprou está vindo dentro de um plástico. É inviável. Estão me entendendo? E nós somos egoístas demais para pensar em soluções eficazes. Eu estava conversando com um aluno e falou: cara, a água do mundo vai acabar. Ele falou: então eu só tenho agora para tomar um banho longo. Isso é um raciocínio humano. E quando chega para o homem e fala assim: ó, daqui 200 anos tem um monte de coisa que não vai ter mais. Se ele não consegue ser solidário com o vizinho, ele vai ser solidário com alguém que vai nascer daqui 2 séculos. Zero chance. Não tem. Os sistemas se colapsam. Então a gente percebe um colapso total mesmo. A sociedade vai reunindo hoje para resolver os problemas que criamos nas reuniões de ontem. E cada vez que a gente se junta e vai brigar por nós, nós brigamos entre nós. E o negócio está assim, e está claro. E ninguém precisa de pastor para dizer que o mundo está acabando. Os cientistas estão dizendo. Isso é real. Tão real quanto isso. Segunda coisa. E você precisa entender. Está prestando atenção? Sim ou não? Deus é o protagonista, autor, consumador e condutor da história, da sua alta e calma eternidade. Ele tudo contempla e tudo controla. A manjedoura, bate o olho nela, ela é vazia. A manjedoura é vista vazia. A cruz está vazia, a tumba está vazia, mas nunca houve, em milênios de história, alguém que contemplou o trono e ele estava vazio. Não há nenhuma visão. Alguém viu a tumba vazia, virou a cruz vazia, a manjedoura vazia, o trono não. E Deus, quando é mostrado no seu trono, Ele fala: relaxa, o Senhor está em seu santo templo. Ele controla, foi dado para Ele. Ele segura na mão direita as chaves da história e Ele desata os selos. O que Ele está dizendo para os discípulos é: você vai ver terremotos. Terremoto é o sinal de que esse seu planeta tem prazo de validade. Você vai ouvir falar de guerras, mas a guerra é o resultado de que vocês não conseguem conviver juntos. E não é uma frase maravilhosa de King, ele diz que a gente conseguiu já voar como os pássaros, mas não conseguimos conviver como irmãos. Terremotos, guerras é resultado de um mundo mergulhado no pecado. No pecado. Você vai ter fome, mas ao mesmo tempo que uma parte significativa, 2 bilhões de pessoas passam fome, outro grupo de pessoas jogam mais fora comida do que aquilo que seria suficiente para o outro comer. Fome é resultado de que vocês não conseguem se organizar por as coisas que vocês criam. Mas ele diz uma coisa aí: aquele que perseverar até o fim será salvo. Essa frase não está solta. Essa frase não está solta. Essa frase não está solta. Por que ele disse essa frase? No ABC Paulista tinha um timaço, há uns anos atrás, que era o do São Caetano. Já ouviu falar do São Caetano? Disputou o final de Libertadores. Era um time que surgiu. E o São Caetano estava tendo um monte de torcedores. O São Caetano tinha uma pérola, um super trunfo, a galinha dos ovos de ouro. Era um jogador das bases do São Caetano chamado Serginho. O Serginho, ele conseguia, na altura que ele tinha, e você sabe que é difícil uma pessoa muito alta ter muita coordenação motora. Você vê que os craques é tudo baixinho, né? Dificilmente você tem um craque alto. Mas ele tinha muita coordenação motora, ele era mais alto e mais forte que todo mundo, e rápido. E tinha 1 tonelada de músculo. O Serginho jogava bem mesmo. Ele era um super trunfo São Caetano. Do patrimônio todo do São Caetano, o valor daquele jogador era aquilo para ser muito defendido. Eu estou aqui sentado na sala assistindo o jogo São Paulo e São Caetano. Eu sou um São Paulino não praticante. Estou lá assistindo. Mas naquela época ainda eu assistia um joguinho ou outro. Aí eu estou lá assistindo, daqui a pouco eu vi uma cena horrorosa. O Serginho desaba em campo. Foi um horror. Ele morreu na pequena área. Uma
parada cardíaca. Parou. Depois se descobriu que o Serginho sempre teve um problema no coração. Se o seu coração é o seu ponto fraco, você não tem nenhum ponto forte. Uma pessoa que tem quase 2 metros de altura, com mais musculatura que todo mundo, com mais força que todo mundo, mais habilidade, mais velocidade que todo mundo, mas se o ponto fraco é o coração, não há ponto forte. Não tem como. Numa corrida, você pode estar com a melhor roupa, o melhor tênis, beber o melhor isotônico, mas quem termina uma corrida é quem tem um coração mais forte. Se o condicionamento cardiopulmonar não for suficiente, não importa quanto você investiu, porque quem termina uma corrida longa é quem tem mais coração. Isso serve para cavalo, isso serve para gente, isso serve para crente. E aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Ele não disse aquele que perseverar no fim. Até o fim. Quantos heróis da história você conhece que são velhos? Por que a gente não tem pôster de herói velho? Porque eu e você somos um poço de contradições. É só dar tempo que a gente vai corroendo o nosso próprio heroísmo. Por que a gente gosta do Che? Porque não deu tempo de ele estragar a sua própria história. É assim, para todo mundo. E se você tem 10 anos, vá devagar quando você fala do seu pai. Seu pai tem 40 anos para falar que você está errado. Calma aí. As nossas contradições estão aí. Estou falando de uma coisa extraterrestre ou é real isso aí? É real. Antes de você falar do erro dele, calma aí. Às vezes a gente só precisa de uma semana para ser contraditório. Porque é assim, e ele fala, cuidado, não é o que persevera no fim. E qual é o risco de uma espera longa? O risco de uma espera longa é o cansaço. O risco de uma espera longa é que todos os dias haverá oportunidade de desistir. Todos os dias seremos tentados a voltar para trás. E todos os dias eu tenho que confirmar as decisões de ontem. Jesus falou, o seu problema não é quando eu voltar. O problema é quem é você até eu voltar. Quem é você? Já ouviu falar de Cassie Bernal? Cassie Bernal era uma estudante que foi no final de semana com Deus. Esse aqui, igual você participou. Ela foi chamada à frente num apelo, como aquele que a gente fez ontem. E ela no apelo disse assim, eu quero viver por Cristo. Segunda-feira ela estava na escola, 2 estudantes armados até aos dentes fizeram um dos massacres mais horríveis da história em Columbine. Cassie estava com seu professor embaixo da mesa na biblioteca onde ela foi encontrada. O atirador apontou uma metralhadora para ela e ela estava segurando uma Bíblia. Ele olhou para a Bíblia, olhou para ela e falou, você crê em Deus? As 2 últimas palavras de Cassie Bernal foram, sim, eu creio. Ela acreditou. Qual a diferença de Cassie para você? Ela sabia que era o último testemunho. Você não tem esse privilégio. Ela falou, sim, eu creio. E a próxima vez que ela abrir a boca, Jesus vai falar, Cassie, vamos embora para casa. Você fala hoje, sim, eu creio. E vai ter que falar amanhã de novo. E depois também. E depois também. Aquele que perseverar até o fim. Se o seu coração é o seu ponto fraco, não tem pontos fortes. Mas se o seu coração é o ponto forte, você não tem pontos fracos. Verdade. E será pregado o evangelho do reino por todo o mundo, para testemunha todas as nações. Fala comigo. Esse texto é o que mais me emociona na Bíblia. Porque ele fala assim, está olhando para um general armado até os dentes, não é ele. Eles podem fazer o que for.
Você está olhando para um terremoto, pode ser de 8, 10 graus numa escala Richter. Não é isso. Existem 2 bilhões de pessoas passando fome. Não é isso. Não é guerra. Quem é o sinal então? Ele falou, você é o sinal. Porque quem prega o evangelho do reino é você que vai pregar o evangelho do reino. Portanto, se você não achou o sinal olhando para o espelho, você não achará o sinal na TV. Ele disse, você, e no dia que você se levantar com sangue no olho, com palavras de poder e determinado e acreditando que o evangelho é poder de Deus para a salvação de todo que crê, o mundo vai olhar para esse movimento e vai achar que alguma coisa estranha está acontecendo, porque a cidade santa não está aqui, mas os habitantes estão se mexendo. E alguma coisa vai chamar a atenção, é você, e é de você que eu estou falando. E por favor, o sinal da volta de Jesus que foi colocado naquela manchete do seu Instagram não é maior do que o brilho dos seus olhos. E Jesus está 2000 anos insistindo com a gente isso. Você é o sinal. Sim, é você. Você, quando você apaixona-se, por favor, olha o que ele está falando. E este evangelho do quê? Do reino. E o que é o evangelho do reino? O evangelho do reino arrebenta com uma pessoa. Olha para mim. Há uma rodovia em São Paulo chamada Rodovia Anhanguera. Ela é muito irritante, porque é cheia de caminhão e não pode passar de 100 por hora. Então eu tenho que tomar um remédio para ansiedade para dirigir no Anhanguera. É irritante. Muito logística, sabe? Você passa em Campinas, enche de caminhão. Passa em São Paulo, enche de caminhão. Era horrível. Saindo de Arthur Nogueira, onde eu morava, passando perto de Paulínia, tem uma refinaria da Petrobras em Paulínia. Aí vai encher de caminhão mesmo, e caminhão tanque. Estou eu dirigindo meu carro. Escutei um barulho. Não é assim, é muito pior. Mas não há um motivo de força maior impede a contra-regra. Perdeu pressão na hora, joguei para o lado, parei perto da pista e aquele pneu estourado. Eu bonitinho, bem arrumadinho, terninho, gravata, limpo. Que ódio, né? Vou lá, puxei um parafuso, puxei outro. Quando eu puxei o quarto e puxei com força, o parafuso quicou e caiu na pista. Tem 3 mulheres na minha casa. E eu sou latino, macho. Eu vou falar assim, macho, né? Do tipo que o carro quebra, você levanta o capô e você não é mecânico, mas levanta o capô para ficar olhando lá, sabe o quê? Eu faço isso também. Não sei nada de mecânico, mas a gente levanta e fica olhando lá, não sabe nem onde está nada. Aí eu fui lá, aí minha filha levantou o olho, a outra levantou o olho, a minha esposa olhou e falou, ele vai pegar o parafuso? Pode continuar com 3, mas vai pegar o parafuso na pista? Eu falei, eu vou, preciso de uma ilustração. E fui pegar. Estava subindo um caminhão tanque, devia ter umas 5, 6 toneladas, não estava muito pesado. E eu abaixei e a pancada veio. Essa unha aqui do meu dedinho quebrou na hora. E o terno sujou muito, muito, muito. Uma pausa. Qual é a possibilidade dessa história ser verdadeira? Verdade ou mentira? Verdade? Não, você chega aqui, começa a cantar, creio em milagre, você vai cantando, aí eu conto 1, você fala mentira. Verdade ou mentira, Nara? Verdade ou mentira? Nós que já somos da mesma família, já comemos 2 vezes no final de semana. Verdade ou mentira? Hã? Qual a meia-verdade de um ser humano de 75 quilos ficar na frente de um caminhão de 4.000, ele bater em mim uns 80 por hora e eu quebrar minha unha? Meia-verdade. Mas ele esmaga até a mentira, não tem como. E olha que você não tem nem doutorado em física. A senhora tem doutorado em física? Não. Não precisa nem estudar física para entender que uma
pessoa desse tamanho, quando fica de frente de um objeto daquele, não sai com uma unha mudada. Essa mentira é uma mentira que qualquer pessoa pega. Mas, infelizmente, é possível que a gente saia daqui contando uma muito maior. Porque quando você sai por aí dizendo que teve um encontro com Cristo e a única coisa que Ele mudou em você foi sua roupa e sua unha, o universo inteiro dá risada. Porque é impossível que uma pessoa desse tamanho tenha um encontro com o ser daquele e a única coisa que Ele mudou foi as bijuterias. É mentira. Não tem como. Não tem como. É mais ilógico do que eu ser atropelado por um caminhão e sujar o terno. Você dizer para mim que você teve um encontro real com Cristo e a única coisa que mudou foi as músicas e a playlist do Deezer, é ridículo. Ele mudou e a quantidade de queijo que você ingere agora é diferente. Isso é uma piada. É uma piada dizer que eu tive um encontro com Cristo e depois do encontro com Cristo a sua saia aumentou em 10 centímetros. Isso é horroroso, isso é uma piada. Porque se Cristo é do tamanho que é, você não precisa me descrever o tamanho que você é, mas pelo tamanho dele, se você teve encontro com Cristo, você desaparece, e o que aparece é uma outra pessoa. Porque se Paulo tivesse encontro com um livrinho, com um folheto, com uma música, nós nunca teríamos ouvido falar dele. Se naquele dia lá na sarça ardente, Moisés tivesse um encontro com um evento, com um papel, nós não estaríamos aqui falando dele. Mas naquele dia na sarça ardente, Moisés estava diante de Cristo, e Moisés depois daquele dia nunca mais foi visto. Porque Saulo naquele dia, caminho de Damasco, teve um encontro real com Cristo, e ele nunca mais foi visto. O que ele falava é: não sou eu quem vivo, é Cristo vive em mim. Porque quando você tem um encontro com algo tão grande, ele esmaga você, e o que sai é alguém capaz de mudar o mundo. É isso que aparece. Eu vou começar uma música e não vou continuar, com certeza, mas você consegue. Ela começa assim: eu quero ser. Pegou o tom pelo menos? Eu quero ser. Sim. Seja solidário, cante com fala, quebra. Põe força agora. O quê? Se isso é mais que uma música para você, diga amém. Agora volta para a primeira estrofe. O vaso está na mão do oleiro, certo? Está o vaso na mão do oleiro, está imaginando? O oleiro está com a mão no vaso. O vaso está mole, não está? Não está mole? Vamos voltar para a física. Vocês que se mostraram bons em física, me chamando de mentiroso. Está ali, o vaso está mole. Aí o oleiro percebe que o vaso não vai rolar daquele jeito. E aí você que é o vaso fala o quê? Quebra. Mas vamos voltar para a física. Quando você pega um vaso todo cheio de água, de argila mole, e tira e joga no chão, ele quebra? Sim ou não? Claro que não. Ele entorta. O vaso que quando você joga no chão ele quebra, é o vaso pronto, assado. Certo? Vaso mole não quebra, não. Se você pegar o vaso e jogar, ele entorta e fica pior que estava antes, que agora ele fica torto e sujo. Eu quero ser, Senhor, como um vaso nas mãos do oleiro. Eu sou de Tatuí. Tatuí tem um monte de olaria. Eu já vi um cara pegando um vaso, consertando. Ele tira. Ele leva para uma plataforma lisa e limpa. E arrebenta no soco. Ele dá muita pancada. Porque ele tem que tirar todas as bolhas de lá de dentro. E tira todas as partículas de lá de dentro. Porque você pegar o vaso e jogar, ele é mole, ele não quebra. Você tem que dar muito soco para quebrar. Ele bate até deformar.
e vai tirando partícula por partícula, e aquilo que você viu lá, não vê mais. Aí depois que ele arrebentou, que ele deformou, que ele tirou tudo que não era vaso dali, sem nenhuma bolha, ele põe de novo, e o ato de fazer de novo não leva nem 10% do tempo de quebrar. Quer cantar de novo? Quando você fala, eu quero ser Senhor amado, Ele não vai reformar. Ele não vai reformar. Ele não vai carimbar seus sonhos. Ele não vai confirmar seus desejos. Ele vai fazer você outra pessoa. Mas essa outra pessoa já está prevista. Ele já sabe quem é a outra pessoa que Ele vai fazer. Porque a outra pessoa que Ele vai fazer não é um outro você. A pessoa que Ele vai fazer em mim não é um Robson mais certo. A outra pessoa que Ele vai fazer é Ele. É Ele que Ele faz de novo. É por isso que a gente bate o olho no pé da cruz, olha para Jesus e chora as diferenças que existem entre nós e Ele, a outra pessoa que surge para fazer de novo. Não é uma melhor versão de si mesmo. A melhor versão de você é tão ruim quanto a versão atual. A melhor versão de você é que você é uma versão de Cristo. E se você crê, diga amém. E essa é a oração. Ele fala assim: sabe como é que o mundo vai acabar? Porque Jesus andou 3 anos e meio. Eu já tenho um ministério mais longo do que o dele. Eu já escrevi mais que ele. E você já falou de Jesus mais do que Jesus falou de si mesmo. Jesus, 3 anos e meio, e não passou de 100 quilômetros. Jesus nunca saiu da Judéia, foi para Jerusalém 3 vezes só na vida. E o mundo virou no avesso. E ele falou: você quer saber qual é que o mundo acaba? Eu vou me reproduzir em um mundaréu de gente, e o mundo não suporta. Quantas pessoas precisam para mudar o mundo? As que estão na sua casa já são suficientes. Eu quero dizer uma coisa para você, pai, marido. Você fica escutando o tempo todo de que você precisa estar mais presente em casa. Jesus falou: não é você que tem que estar mais presente em casa, é Jesus que tem que estar presente. Se você chegar em casa e seus filhos falaram, Jesus chegou, 1 minuto que você fica em casa é mais do que 24 horas de você mesmo. Porque se você não estiver cheio de Jesus, você pode ficar o dia inteiro em casa e você perde seus filhos. A mesma coisa para você. O melhor modelo de feminilidade que existe na Bíblia é Cristo. Amém. É Ele. E você quer um modelo ideal de ser humano? Cristo. Cristo. E aí Paulo fala: encha-se do Espírito, porque com o Espírito nós temos a mente de Cristo. É olhar e chorar pelos mesmos motivos que Cristo chora, rir pelos mesmos motivos que Cristo ri, e fazer as coisas que Ele faz. Ele fala: se embriague de Cristo, e o mundo não vai fazer a menor ideia de quem é você ou Cristo. Alguém um dia chegou para mim e falou assim: você acha que Jesus é negro? Eu falei: tenho certeza absoluta. E barítono. Ele é barítono. Aí ele falou: por que você acha? Para todas as pessoas que se encontraram comigo, ele é. Mas é mulher também. Porque para muitas pessoas que estarão no céu, a versão mais próxima de Cristo que elas conhecem está aqui. E ele é novo? Depende de com quem que você encontra. Qual é o sotaque de Jesus? Depende com quem que você encontra. Porque para aqueles que se encontrarem com você, é assim, ó, de óculos, com essa cara e camisa xadrez. Não tem outro. É isso que ele falou. Jesus é mulher para todos que se encontraram com você. E faz assim com a sobrancelha. Como que é Jesus assim, ó? E tem a mania de pôr óculos aqui. E sorrir desse jeito aí. E um dia ele vai abrir um sorriso e você vai falar assim: Jesus, eu conheço esse sorriso. Falou: pois é, eu coloquei ele lá para que você não sentisse tanta saudade de mim. Mas você falou isso sim quando você fez um desses meus pequeninos. O que ele falou? A mim fizeste. Que surpresa tem isso? Nenhuma. Façamos o homem à nossa imagem. Nenhuma surpresa.
Nenhuma. E nós vamos chegar no céu, Jesus vai abrir os braços, ele vai falar, pastor. Ele falou, que pastor? Ele é a versão, eu sou o original, ele é o beta. É porque eu coloquei ele lá. Aí você vai olhar para ele e falar, mas sim, esse jeito aí é do meu marido. Ele falou, claro que é. Sem eu lá, você não tinha chegado. Senhor, que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos? Você se parecendo comigo é o maior sinal. Quando as pessoas olharem e verem um monte de gente se parecendo comigo, erguei as vossas cabeças. Vou terminar. E eu vou te chamar para um exercício, tá bom? Capítulo 25. Então o reino do céu será semelhante a quantas virgens? Que tomando suas lâmpadas saíram encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, a tomaram suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas, e tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito, eis o noivo, saiu ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. As nécias disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam, não, para que não nos falte a nós e a vós outras, e diante aos que vendem, comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Qual é a loucura da louca? Primeira pergunta do nosso exercício. Qual é a loucura da louca e a sabedoria da sábia? Não se esqueça que Jesus começou a contar essa parábola para responder uma pergunta. E a pergunta é, que sinal haverá da tua vinda a consumação dos séculos? Se você chegasse para uma virgem sábia e dissesse para ela Maranata, o que você acha que ela responderia? E se chegasse para a louca e falasse Maranata, o que você acha que ela responderia? O Senhor logo vem. Se existe uma coisa que a virgem louca tinha certeza, é que o Senhor logo viria. Tanta certeza que ela pegou óleo e guardou até as 8 da noite só, porque ele viria logo. E ela tinha tanta certeza que o noivo vinha rápido, que ela pegou um pouquinho de óleo, porque o Senhor logo vem. Essa foi a loucura. A sábia pegou óleo e falou, se o Senhor vier às 7, tem óleo até às 7. Se ele vier às 8, tem óleo até às 8. Se ele vier às 10, tem óleo para as 10. Se ele vier à meia-noite, se eu dormir esperando, tem óleo para a meia-noite. E se ele vier amanhã, tem óleo para amanhã. Porque não importa que hora que ele vem, mas ele me achará alerta. Eu vou ficar aqui, porque eu não vou sair daqui para nenhum lugar. Tem óleo para 100, 200 anos. Você tem óleo para quanto? Já ouviu falar da Chapecoense? Tem uma virgem louca pilotando um avião. Saiu uma virgem louca pilotando um avião. É a lógica da virgem louca. Eu vou daqui até o aeroporto e vou botar combustível daqui até o aeroporto. Aí o controle de voo falou, dá uma volta, porque a pista não está liberada. Ele morreu. Morreu a 12 quilômetros da pista. Por quê? Porque não tinha óleo para mais nada. Tardaram o noivo. Foram todas tomadas de sono. Não importa quais as decisões que você tomou hoje, se elas não entrarem na faculdade amanhã. Não importa quantas lágrimas você derrama hoje, se amanhã o seu evangelho não vestir sua calça jeans, sua camiseta, seu sapatênis e não for para o trabalho com você. Não importa, não importa. Jesus falou, você vai ter que esperar até o fim, porque o mundo não quer saber que hora que eu venho. O mundo quer saber como serão as pessoas que estarão de pé que hora que eu vir. E você é o sinal. Persevere. Encha-se de óleo. No final da corrida, quem termina é quem tem o coração mais forte. Não menospreze, querido, nenhuma oportunidade de fortalecer seu coração. Nenhuma. E não importa se você está aqui há 10, 15, 20 anos, ou se você estava no tanque ontem.
persevere e espere mais um tempo, porque Deus tem uma coisa para você. Eu vou orar com você. Eu quero fazer uma oração que é a oração que toca meu coração. E eu vou dizer para você, do fundo do meu coração, com a maior sinceridade, eu acredito na volta de Jesus na minha geração. Se Ele vier para me ressuscitar, glória ao nome do Senhor, mas eu não espero ser ressuscitado. Não espero, porque esse nome que me deu valor para a vida, adventista, significa isso. Eu espero Jesus vivo. E se Ele vier hoje, glória a Deus. Se Ele vier amanhã, glória a Deus. Mas se Ele vier comigo rastejando, é fiel. A vinda é certa. Quando? Eu não sei. Mas Ele me achará alerta. Alerta. E a minha oração, na sinceridade do coração, porque eu creio, porque eu sei que no dia que essa igreja se levantar, cheia de Cristo, se parecendo com Cristo, não há absolutamente nenhuma força humana que a impeça de terminar essa obra. Eu estou falando de você. Você vai para o céu, sim ou não? Sim ou não? Então qualquer pessoa com 5 neurônios não se encontrando um com o outro sabe que é inteligente te seguir. Se você vai para o céu, o seu evangelho pode se resumir a uma coisa: siga-me. Aí você pensa assim, mas eu sou todo errado, o planeta inteiro é errado, e os errados precisam saber como é que você conseguiu ser perdoado. Senhor, mas eu já fiz tanta coisa diferente. Sim, e aquelas pessoas que fizeram tanta coisa precisam saber como é que você consegue ter paz. Siga-me. Siga-me. A minha oração é que a gente tenha coragem de fazer igual Pedro e João na escadaria para o templo, porque antes de falar, não tenho prata e nem ouro, eles disseram: olha para nós. Olha para nós. Para onde você vai? Segue-me. Segue-me. E essa história vai acabar, porque o evangelho vai alcançar todo mundo. A minha oração é que nós sejamos luz de verdade. Está vendo essa lâmpada aí? É LED. Algumas ali são incandescentes. Essa luz aí não muda o mundo, não. Uma luz incandescente, sabe? Ela brilha sem nenhum sacrifício. A sua não é. Você é óleo queimando. É essa luz que ilumina o mundo. Quando o mundo te vê queimando, ele sabe que Jesus está voltando. Não é lâmpada incandescente, é lamparina mesmo. Ela é consumida de dentro para fora, e o consumo dela é que faz brilhar. Já viu estrela de dia? Quem aqui já viu uma estrela de dia? Oh, todo mundo vê estrela de dia. A maior estrela que você conhece só é vista de dia. Por que a gente não vê as outras estrelas de dia? Porque está de dia. Entendeu? Estrelinha, a gente só vê se escurecer. Essa era a pergunta dos discípulos. Qual vai ser o tamanho da escuridão para que a estrelinha brilhe? Jesus falou: não é isso não. Você não é estrelinha. A estrelinha precisa de escuridão para brilhar. A brilhante estrela da manhã não se destaca na escuridão. Ela acaba com a escuridão. É bem diferente. Você entende do que ele está falando? A gente pergunta qual é o tamanho da escuridão. Deus falou: não, qual é o tamanho da luz? A brilhante estrela da manhã, quando ela aparece, a escuridão acaba. A minha oração é essa aqui: Senhor, eu quero brilhar por Ti. Quando o mundo se apagar, estou nem aí como vai ser o mundo, mas o mundo precisa saber como que é o Senhor em mim. Eu queria chamar a galera para cantar comigo aqui, porque não sei por qual razão eu não vou conseguir cantar. Mas eu vou fazer uma oração e eu queria que você orasse comigo. E ela vai começar assim: não é fácil? Claro que não. Mas você é suficiente. E eu quero pedir para que Deus te conceda poder. Um poder que te queime de dentro para fora.
Você crê? Diga amém. Um poder que te faça levantar. Um poder que te faça crer na graça. Um poder que faça você olhar e falar assim: eu tenho certeza do quem é o Deus que perdoa. Eu sei qual é o caminho do perdão. Eu fui perdoado. Eu sei o que é o caminho do perdão. E o perdão e a graça de Cristo tira qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Eu quero ser assim. Eu quero te chamar a fazer parte do exército, confirmar a sua decisão. O Senhor me usa. Não importa se você está vindo aqui hoje pela primeira vez e não consegue saber a diferença da sequência de livros da Bíblia. Essa não é a coisa mais importante. A coisa mais importante é que você olha para Deus e fala assim: me usa, porque eu quero ir para o céu e levar uma multidão comigo. Eu quero ter o poder de dizer: siga-me, porque eu sei qual é o caminho. Se isso é você, diga amém e fique em pé. E quando o acorde chegar no seu ouvido, faça de cada palavra uma decisão e ore junto. Coloque o coração na sua voz e cante de coração. Às vezes parece que ser um cristão não é fácil em meio à escuridão. Ainda mais se eu pensar que não é minha luz, mas a união com Deus o brilho produz. Louve, adore. Às vezes parece difícil entender que um cristão é exemplo mesmo sem o querer. E por isso mesmo eu preciso orar para que Deus me ilumine e assim eu possa brilhar. Senhor, eu quero brilhar por Ti quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa Te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do Teu amor. Eu quero brilhar por Ti, brilhar onde quer que for. Às vezes eu temo que vou fracassar, pois eu sei que irei continuar a errar. Mas se a minha luz parece extinguir-se, meu Deus, me dá forças para prosseguir. Não importa o quanto eu tente me esforçar, eu só posso vencer se Ele me ajudar. E é quando percebo meu esforço é vão, e o que devo fazer é segurar Sua mão. Glorifique. Senhor, eu quero brilhar por Ti quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa Te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do Teu amor. Eu quero brilhar por Ti, brilhar onde quer que for. E quando minha luz parece vacilar, é só me unir àquela luz que as outras faz brilhar. Senhor, eu quero brilhar por Ti quando o mundo se apagar. Eu
nessa minha vida alguém possa te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do teu amor. Eu quero brilhar por ti, brilhar onde quer que for. Eu quero brilhar por ti, brilhar onde quer que for. Brilha por ti. Confirma, Senhor Jesus, para a glória do teu nome, aquilo que erguemos a ti em louvor, em oração. Encha-nos de ti, Pai. Faz-nos brilhar por ti nesse mundo tão esquisito, caótico, que precisa tanto de uma resposta. Faz-nos brilhar por ti, Senhor, e que o mundo te encontre em nós. A gente está aqui e já estamos falando da tua volta faz um tempo. Como disse o profeta, já passou a cega, findou o verão. Alguns que nos ensinaram a te esperar já descansam, Pai. E o Senhor ainda não voltou. A gente faz umas perguntas às vezes perigosas, Pai, confessamos, sobre as razões da sua volta. E a gente às vezes é tentado a achar reformas ou culpas. Mas, Pai, o que a gente quer pedir a Ti, Senhor, é poder para não te decepcionar. Encha-nos de Ti, Senhor. Dá-nos uma consciência do que o Seu poder faz. Dá-nos um desejo profundo, radical de se parecer contigo. Dá-nos essa busca por Ti, por intimidade contigo. Coloca as Tuas palavras em nós. Toma nas Tuas mãos o centro de comando da nossa vida, Pai. Decida radicalmente. Senhor, faz-nos levantar com coragem e vontade. Troca, Senhor, os nossos desejos e sonhos e planos e coloca em nós, Senhor, Cristo como alvo supremo de qualquer busca. Senhor, nós cremos no Teu poder. Cremos que nós e Ti seremos sempre maioria e que nada pode ser acrescentado à Tua singularidade, poder e beleza, mas muito pode ser acrescentado a nós se o Senhor estiver conosco. Então, Pai, mais uma vez eu te peço de coração, se da Tua alta, calma, soberana e perfeita eternidade do Teu trono, o Senhor hoje, olhando para esse planeta, está procurando um lugar para começar o último capítulo da história. Olha para cá. Tem um monte de gente em pé para dizer que pode começar aqui se o Senhor quiser. Mas que a nossa espera seja de arma em punho. Se o Senhor estiver procurando algum lar, algum lugar, alguma casa, onde o Senhor quiser falar que vai ser ali, tem gente aqui dizendo, pode começar na minha casa. Se o Senhor quiser um servo para começar, comece comigo. Comece com os que estão em pé aqui. Comece com o pastor Fabiano, ele está aqui, pode mudar. Comece com aqueles que vieram aqui na sua casa hoje. Mas que a gente não espere sentado na frente da TV, mas que o Senhor nos encontre em luta, faz-nos brilhar por Ti, Pai, porque cremos na Sua glória, em nome de Jesus, amém.